Está começando mais um The Old Channel. Eu sou o enfermeiro Vinícius e hoje você vai conhecer a principal causa de óbito e sequelas no trauma. No programa de hoje, traumatismo crânioencefálico. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 2 milhões de pessoas são internadas a cada ano em hospitais da rede pública, vítimas de traumatismos em geral. No Brasil, a principal causa de acidentes é em decorrência de imprudência no trânsito e dirigir alcoolizado. O traumatismo crânioencefálico constitui a principal causa de óbitos e sequelas nesses pacientes. Sua ocorrência maior é em acidentes de trânsito, seguido de quedas, recreação e esportes. O cérebro é a parte mais complexa do corpo humano. Pesando 1,36 kg, é a sede de toda a inteligência. É a base de dados de recordações, interpreta sentidos e é o diretor de todos os movimentos. Protegido por uma estrutura óssea e coberta por um líquido protetor, o cérebro também é um órgão mais frágil do corpo humano, com a mesma textura e consistência de uma gelatina. No cérebro existem milhões de células nervosas, chamadas neurônios, enviando e recebendo sinais elétricos e químicos. Cada neurônio tem um corpo celular e uma larga fita nervosa chamada axônio, e projeções do corpo celular, chamada dendritos. Os dendritos saem do corpo celular para receber mensagens de outras células nervosas. Os axônios do cérebro conectam os neurônios entre si, os quais são responsáveis por amplas conexões com áreas cerebrais. Devido ao cérebro possuir células muito frágeis, os movimentos repentinos da cabeça podem causar lesões. Durante essa lesão, chamada de golpe e contragolpe, ou aceleração e desaceleração, o cérebro se choca contra a parede óssea no interior do crânio, e as lesões de golpe e contragolpe a uma grande velocidade, o impacto pode ser suficientemente violento para causar lesões e inchaço no tecido cerebral, chamado concussão. Contudo, em casos onde há baixa velocidade nas lesões de golpe e contragolpe, o dano resultante não é de fácil identificação. Enquanto o cérebro se move no interior do crânio, as áreas de densidades variadas no cérebro deslizam-se umas sobre as outras em diferentes velocidades. Os axônios, ao cruzarem essas interconexões, experimentam grandes forças de cisalhamento, provocando seu estiramento e separação do corpo celular. Este evento se chama cisalhamento axonar ou lesão axonar difusa. O dano cerebral pode continuar por horas ou dias a partir da lesão inicial. O dano aos axônios pode levar a colapsar as comunicações entre os neurônios do cérebro. O desgarre dos axônios se degenera rapidamente, liberando substâncias químicas chamadas neurotransmissores no espaço extracelular. Consequentemente, muitos dos neurônios circundantes começam a morrer dentro de 24 a 48 horas, piorando os efeitos iniciais da lesão. E quais são as prioridades em um paciente com traumatismo crânioencefálico? Sendo o TC conceituado como qualquer agressão que acarrete lesão anatômica ou comprometimento funcional do couro cabeludo, crânio, meninges ou encéfalo, para garantir um bom atendimento ao traumatizado, foi preconizada uma sequência de prioridades. São os ABCs do trauma. A. Garantir uma via aérea patente. B. Respiração. C. Circulação. D. Nível de consciência. E E. Exposição. Após estabilidade cervical,
você vai avaliar se há uma via aérea patente, livre de qualquer obstrução que impeça a ventilação. Pacientes com escala de coma de Glasgow abaixo de 8 devem ser intubados para preservar as vias aéreas. O colar cervical deve permanecer o tempo todo, até que a lesão seja descartada. Na ventilação, devemos observar expansão torácica bilateral e, em seguida, auscultar o pulmão à procura de murmúrios vesiculares. A ausculta também detecta o posicionamento do tubo endotraqueal e a presença de pneumotórax. Se confirmada a suspeita de pneumotórax, o paciente precisa ser tratado imediatamente. Após a avaliação das vias aéreas e ventilação, devemos avaliar a circulação. Hemorragia é a principal causa de morte e sequelas no trauma. A hipotensão é causada por hipovolemia e precisa ser tratada o mais breve possível. A hipovolemia está diretamente relacionada à diminuição da perfusão cerebral. A pressão intracraniana de um indivíduo adulto saudável é de cerca de 10 mm de mercúrio. Em crianças, é de 3 mm de mercúrio. A curva de pressão intracraniana, onde confrontamos volume e pressão intracraniana, o ponto normal seria o de 10 mm de mercúrio e um volume constante de encéfalo, líquido cefalorraquidiano e sangue. A partir do momento em que, por motivo clínico ou por trauma, há um aumento do volume intracraniano, a PIC aumentará também, situação que pode ser fatal ao paciente. A pressão de perfusão cerebral resulta da pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Se temos uma pressão arterial média de 90 mm de mercúrio e uma pressão intracraniana normal de 10 mm de mercúrio, nos daria uma pressão de perfusão cerebral de 80. Em caso de um aumento da pressão intracraniana, por exemplo para 20, a pressão arterial média teria que ficar em torno dos 100 para garantir a pressão de perfusão cerebral de 80. Já nos casos de hipotensão severa, de por exemplo pressão arterial média de 50 e uma PIC de 20, nos daria uma pressão de perfusão cerebral de apenas 30. Consequentemente à diminuição da perfusão cerebral, temos a diminuição do fluxo sanguíneo, que pode causar isquemia e morte. Após os ABCs do trauma, devemos avaliar o D, que representa o nível de consciência. É imprescindível que o paciente seja avaliado o quanto antes por um neurologista e seja encaminhado para uma unidade especializada. Devemos utilizar a escala de coma de Glasgow, avaliando a abertura ocular, resposta verbal e motora. Por fim, devemos avaliar o E, de exposição. Toda a superfície corpórea deve ser avaliada à procura por lesões e sangramentos. Neste procedimento, sempre devemos garantir a privacidade do paciente e, em seguida, utilizaremos cobertores para tratar a hipotermia. Durante a exposição, você deve se atentar para sinal de panda ou guaxinim, rinorreia, sinal de Battle e otorragias. Se inscreva no meu canal, deixe um comentário aqui embaixo, deixem um like e é isso aí, pessoal. Um abraço, tchau!